E aí, turma do 7º ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de múltiplos e divisores. Vocês vão aprender hoje a respeito do que são os múltiplos e o que são os divisores. Então, vamos lá. Partindo, então, para começarmos. Quando você pensa em múltiplos, por exemplo, você tem numa fileira 6 pessoas sentadas e numa outra fileira também 6 pessoas sentadas. Ou seja, eu posso contar quantas fileiras são, 2, primeira fileira, segunda fileira, multiplicado agora por 1, 2, 3, 4, 5, 6 assentos completos. Então, vai ficar 6 vezes o número 2, que vai dar 12. Ou seja, a gente pode perceber aqui que os múltiplos de 12, a gente vai ter, com relação aqui, a tabuada do 12. Então, a gente vai ter primeiro, pensar nele sempre que multiplica, tá? Então, a gente tem o 12 vezes o 0, que vai dar 0. O 12 vezes o número 1, que vai dar 12. O 12 vezes o número 2, que vai dar 24. O 12 vezes o 3, que vai dar 12 mais 12 mais 12, que vai dar 36. O 12 vezes o 4, que é 12 com 12, 12, 12, 48. E assim sucessivamente. O 12 vezes o 5, ou seja, 12, 12, 12, 12, 12, 5 vezes. Então, vai dar 60, e assim sucessivamente. Então, toda vez que você pensar em múltiplos, você vai pensar em relação à tabuada do número. Então, se eu perguntar assim, ó, quais são os múltiplos? Quais são os múltiplos de? Então, vamos lá. Primeiro múltiplo que eu quero calcular. Múltiplos de 5. Então, eu vou pensar na tabuada do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim sucessivamente. Quais são os múltiplos de 8? Penso na tabuada do 8. 0, 8, 16. Ai, professor, é difícil decorar. Não, vai trabalhando. Pegue e faça o exercíciozinho do jogo da tabuada. Depois eu posso mandar o vídeo para vocês poderem fazer o jogo da tabuada. E vocês superarem vocês mesmos, não é concorrer com ninguém, é concorrer com a sua superação. Você tá fazendo um tempo e melhorar o teu tempo aí na tabuada, tá? Então, agora, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos é você pensar na tabuada. Pensa na tabuada que você tem os múltiplos, ok? Mas os divisores, o que serão os divisores? Então, aqui agora, vamos lembrar dos divisores. Os divisores são aqueles que dividem o número. Então, quais são os divisores? Quais são números que dividem 8? Então, vamos lá. Então, o número 8, ele é dividido por 8, que a gente sabe que vai ser igual a 1. O número 8 é dividido por 4, que a gente sabe que vai dar 2. O número 8 é dividido por 2, que a gente sabe que vai dar 4. E ainda o número 8 é divisível por 1, que a gente sabe que vai dar 8. Então, você pode montar esses divisores da seguinte maneira. Você tem, sempre o 1 vai ser um divisor. Ele é o divisor universal. É o caso dos múltiplos. O 0 é o múltiplo universal de todos os números. No caso dos divisores, é o próprio número 1. E o próprio número, né? Então, você pode colocar aqui, ó, 8. Se você fizer 1 vezes o 8, dá 8. Então, confere. E agora, aqui no centro, também vão vir os números em que multiplicados também tem que dar 8. Ou seja, o 2 e o 4. Se eu fizer o 2 vezes o 4, também vai dar 8. Então, aqui eu tenho todos os números que são os divisores do número 8. E assim você vai vendo. Ah, mas dá certo isso sempre, essa linha aqui? Dá. Por exemplo, se você tiver os divisores de 30.
Vamos pegar aqui agora os divisores de 30. Deixa eu fazer aqui. Divisores de 30. Então, a gente já sabe que é o número 1. Então, 1 vezes o 30 vai dar 30. Então, você já tem ali. Outro número é o 2, porque ele é par. Então, 30, dividido por 2 vai dar 15. Então, porque 2 vezes o 15 dá 30. Então, fechou também ali o parzinho. E agora, tem mais algum? Tem. Quem será? Depois do 2, tem o 3. Então, 3 agora, vezes quanto que dá 30? É o 10. Então, aqui você também tá vendo que 3 vezes 10 dá 30. E qual os outros dois? Ah, por fim, o número 5 e o número 6. 5 vezes o 6 é 30. Então, você viu aqui também que vai dar 30. E aqui a gente finaliza, ó, 30, 30, 30, 30. Sempre os pontos que estão a mesma distância um do outro, vai dar sempre os resultados do valor que a gente está procurando os divisores, que é o número 30. Então, a gente tem 30 com 1, o 15 com 2, o 10 com 3 e o 6 com 5. E aí, então, são todos os divisores de 30. 30 dividido por 1, 30. 30 dividido por 2, 15. 30 dividido por 3, 10. 30 dividido por 5, 6. E a volta também vale. 30 dividido por 6, 5. 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 15, 2. E 30 dividido por 30, 1. Tá vendo? Então, tá aí bonitinho. Alguma dúvida? Pergunte para o seu professor. Vá atrás para que você possa ter um bom desempenho e uma boa aprendizagem, tá? Você também tem o seu papel a desempenhar aí no seu processo de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos continuar aprendendo. Agora, eu quero que você monte aqui, quem serão os múltiplos aqui agora, aqui, ó. Os múltiplos de, vamos ver, deixa eu ver aqui, ó. Múltiplos de 35. Então, a gente tem que pensar na tábua do 35. Ah, mas nem tem tábua do 35? Quem disse que não? Tem tábua do número que você quiser. Então, a gente começa pelo zero, que é o múltiplo universal. 0 vezes 5 é 35 é zero. Uma vez o número 35 é 35. Duas vezes o número 35 é 35 mais 35, que vai dar 70. 3 vezes o número 35 vai dar 105. 4 vezes agora o número 35 vai dar aqui 140. E assim sucessivamente. Então, a gente tem os múltiplos. E os divisores? Como que a gente vai achar agora os divisores de 35? Então, é só pensar quem são os números que multiplicam 35. Primeiro, 35 eu posso dividir por 1, porque ele agora é um divisor universal. Então, 35 dividido por 1 dá 35. Então, a gente já sabe que esses dois aqui estão juntinhos, é o par, né? Agora, a gente vai pensar em outro. Deixa eu ver, 35 por 2 não rola, porque é um número par, né? Ele aqui é um número ímpar, o 35 é ímpar. Então, ele vai conseguir ser divisível por 5. 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 5 vezes 7 é 35. E acabou. Não tem mais nenhum outro número que divida o 35. Perfeito aí. Tá tudo em paz. Tá certo? Ah, mas é só números assim inteiros que a gente pode ver os múltiplos e divisores? Não. Se você tiver assim, na seguinte situação, ó, lá na página 5, o exercício 7. Ele pede assim, escreva sequências de divisores do número, então ele quer os divisores de 3 vezes 5 vezes o 7. Prof, por que você está usando bolinha e não o X conforme lá no livro? Lembre, você já começou a aprender a respeito da álgebra no ano passado, no 6º ano. Talvez você já tenha colocado algumas letrinhas para colocar em relação a um valor desconhecido.
Então, para não confundir o x, o operador de multiplicação, com a letra x, a gente agora começa a utilizar o pontinho, tá bom? Então, os divisores aqui, é só você pensar em todos eles. Você vai ter o 1, e aqui você vai ter o produto todo. Qual é o resultado de 3 vezes 5 vezes 7? Então, aqui, ó, dá 35, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 5 vai ficar mais fácil. Opa, perdão, vezes 3, né? Dá 15, vai 1, 9, 10. Então, dá 105. Então, o 1 com o 105. Se você multiplicar, vai dar o resultado desse produto aqui, dessa multiplicação. Produto e multiplicação são sinônimos, tá bom? Então, vou mudando às vezes as palavras para você começar a ficar mais associado a elas, tá? Então, agora a gente vai ter o 3, porque o 3 participa desse número 105, então vai dar para dividir por 3. Vai dar para dividir pelo próprio 5, vai dar para dividir pelo 7. E aí, agora a gente vai criando os outros números. Então, 105 dividido por 3 vai dar 35. Então, aqui a gente vai ter o número 35, que é o 3 com 35 para dar 105. Aí, agora eu pego e divido. 105 dividido por 2, perdão, por 5 vai dar 21. Então, aqui você já sabe que é 21. E ainda vai ter, porque esses dois aqui estão juntos. E ainda vai ter o 105 dividido por 7, que vai dar o número 15. Então, eu só vou reescrever aqui, porque não ficou muito bem espaçado, só pra gente trabalhar, ficar mais bonitinho aqui. Então, ó, para eu saber todos os divisores desse produto, dessa multiplicação, eu só fui utilizando primeiro os resultados, porque um com o resultado total, depois o próprio 3, o 3 aí fica 105 dividido por 3 é 35, então tá aqui a relação, tá aqui, ó, todos os parezinhos. Aí depois eu dividi por 5, e aí deu 21, e daí eu dividi pelo 7, que deu o 15. Tá aí, então, todos os divisores do número 105, exercício 7, página 5. Se tiver dúvida, pergunta pro seu professor que ele pode te ajudar, ok? Então, vamos continuar. Deixa eu pegar um outro exercício e aí a gente vai vendo como resolver. Muito bem, a gente tem o exercício 8. Vamos para o exercício 8 da mesma página. Página 5. Exercício 8. Observe como escrevemos o número 132. Então, ele colocou ali. Ele pode ser escrito como dois fatores distintos de 1. Então, ó, 132, ele é par. Então, eu posso escrever como 2 vezes, aí eu pego 132 dividido por 2, vai dar 66. O 132 também é um número divisível por 3. Como que eu sei? Aí, daqui a uns dias, você vai começar a estudar critérios de divisibilidade. É que quando você soma os algarismos que compõem o número, e ele der um resultado múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, por exemplo, eu tenho o 1 mais 3 dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 está na tabuada do 3, então eu consigo dividir por 3. E quando eu faço 132 dividido por 3, aqui vai dar 44. Mas o 132 eu também posso escrever como dá para dividir por 4, porque tem final 32, 32 está na tabuada do 4. Isso também é outro critério de divisibilidade que vocês vão aprender. Então, dividindo 132 por 4, aqui vai dar 33. O 132 também dá para dividir por 6, porque todo número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo é divisível por 6. Isso é outro critério de divisibilidade que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu só tô comentando aqui para vocês já verem. Só que essa parte aqui já é colocada no enunciado do exercício. Você não precisa pensar nisso, só tô trabalhando para que você possa entender. E o 132 aqui, trabalhando a ideia, né, para você entender. Também eu posso dividir por 11 e eu vou encontrar o número 12. 11 vezes o 12 vai dar 132. Então, todas essas maneiras aqui, eu posso escrever o produto entre dois números, a multiplicação entre dois números para obter o 132. Aí, agora, ele tá falando assim, ó,
Escreva cada um dos números a seguir como um produto de 2 fatores maiores que 10. Então, ele quer tudo maior do que 10, 2 fatores maiores que 10. Então, no item A, ele colocou o número 195. Se é maior que 10, eu vou ter que pensar. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Mas tem que ser um número terminado em 5 maior do que 10, então é o 15. Então, que número 195 dividido por 15 vai dar quanto? Eu já fiz de cabeça aqui, vai dar 13. No item B, depois você pode fazer a conta com calma. Vai para o vídeo, pausa o vídeo agora, faz, né? Pensa um número maior do que 10, que sejam 2 números que sejam maiores do que 10, que multiplicados entre si vai dar esse número aqui agora, 378. Então, você pausa e aí chuta um número, vai chutando até encontrar. E aqui a gente vai encontrar, pausa, e agora é como se você estivesse voltando o vídeo para corrigir. Se você fizer por 20, talvez não dê um número exato, mas eu acho que por 21 dá. Então, vamos ver aqui. 378 dividido por 21. Vou pegar o 37, vai ser somente uma vez. Baixo 6, baixa 1, baixo 8. E agora dá o número 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Certinho. Então, aqui... Ah, mas como que você pensou que era o 21? Eu pensei no 20, porque tem que ser um número maior que 10, né? Então, eu pensei como o 8 aqui finaliza é par, então eu pensei no 20, mas eu vi que o 20 não ia dar certo. Aí, eu aumentei para 21. Mas você pode ir fazendo por tentativa e erro mesmo, não tem problema. Isso vai ampliando sua capacidade de raciocínio e também de utilização de tabuada. O 169. Então, maior do que 10, todo número aqui, ó, terminado aqui, vai dar 7 mais 9. Então, aqui vai dar 16. Então, vamos pensar em um número aqui que ele possa ser dividido. O 3 não dá, porque vai dar 16. 16 não tá na palavra do 3. Vou ter que pensar num número maior. Então, eu vou pensar no 13. Maior que 10, né? Então, vou pensar no 13. 13, 169 dividido por 13. Dá 1. Sobra 3 que dá 9. Ah, e aqui, ó, vai dar 3, ó, bem certinho. Então, é 13 vezes o 13. E, por fim, a gente tem o número 432. Então, com certeza, acima de 10, e deve ter um monte. Então, vamos pensar, por exemplo, no 12. 12 aqui vai dividir. Então, 432 dividido por 12. Vai dar 3, que dá 36. Empresta 1. E aí, aqui vai dar 7, baixa 2. E aí, aqui é o número 6. Então, é 12 vezes o 36. Deve ter outros números que multiplicados entre si dê 432, mas já achou um parzinho? Tá ótimo. Então, aí, verificamos que os números podem ser calculados através de produtos de outros números. Tá certo? Então, 2 fatores maiores que 10, então, multiplicando entre eles, o produto entre eles, vai encontrar aqueles valores ali. Então, é isso, gente. Hoje a parte de múltiplos e divisores, espero que esteja bem colocada aí para você. Na próxima aula, a gente vai ver números primos e fatoração, tá bom? Até a próxima aula. A matemática é linda. Bom estudo!